Nos fale mais sobre o contexto histórico dentro de uma pregação. Continuando com esse papo, aqui com esse bate-papo, como vocês puderam ver ainda há pouco, nós falamos sobre os exegetas e os assassinos de um exegeta, um assassino de texto. Nós vimos lá. E tem muitas outras coisas a se falar, que se a gente fosse estudar, a gente fosse trabalhar aqui o texto, eu fosse trabalhar, era para horas e horas. Eu dei um pequeno exemplo, que foi 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aí você vê como a grande importância de você pega um texto como aquele, um texto pequeno, e faz um trabalho. Aí, às vezes chega um cidadão em cima de um púlpito, pega um texto, pega uma passagem bíblica cheia de riquezas, cheia de coisa para se extrair dali, e ele assassina o texto. Ele lê o texto e pronto, acabou, e começa a falar de coisas aqui fora que não tem nada a ver. O texto tem que ser lido, explicado, você tem que dominá-lo completamente, e depois de tudo isso é você aplicar o nosso cotidiano. Mas você tem que dar um alimento sólido, um polivitamínico de A a Z, completo, alimentar as ovelhas, deixar ela bem vitaminada, com o maná vindo dos céus, que está em vossas mãos. Mas, infelizmente, de grande tristeza, esse analfabetismo bíblico que impera em nossos dias, esses cidadãos vão pagar muito caro pelo que estão fazendo, com milhares de pessoas. Vejam só, eu vi uma carta, é uma das cartas do Apocalipse, Laodiceia, a qual eu tenho uma mensagem que eu tenho que dar em breve, com o título Laodiceia, a Igreja dos Dias Atuais. Laodiceia foi a última carta, a última igreja, dentre as 7, que recebeu as cartas através de João, servo do Senhor. E daquelas 7 igrejas do Apocalipse, igrejas que de fato existiram na região da Ásia Menor, ali na Turquia, mas que também são fases do cristianismo, que de acordo com uma maioria da teologia, da maioria de linhas teológicas, nós estamos na última fase, que é a fase de Laodiceia. Lógico que tem linhas que não crê assim, mas a grande massa esmagadora cresce. Assim que Laodiceia, nós estamos vivendo nesse período final, que é de Laodiceia. E quando você esmiuça, quando você adentra esta carta, eu vi já pessoas fazendo explanação dessa carta, são assassinos de texto, exegetas. Porque uma carta, como vocês vão ver agora, rica em detalhes, para você fazer um trabalho em cima dela para 2, 3 horas. Você não é quente, nem você é frio. Você não é quente nem frio, mas é morno. E porque é morno, estou a ponto de te vomitar de minha boca. Olha só. Você vê também, aconselho-se que compre ouro refinado no fogo de mim. Vamos ler, vamos ler. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras, né? Vamos lá para Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse e não vamos ficar nas minhas palavras. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo... Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Olha só o que se diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Está aqui por um acaso essas expressões? Não. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, cheia de detalhes. Colírio, vestes brancas, ouro refinado,
morno, quente e frio. Está aqui por um acaso? O conhecimento de Deus é esplêndido, é imenso, é incompreensível, é imensurável, é infinito, grandioso. Ele conhece o contexto, o início, o meio e o fim da história, o relevo, a geografia, conhece tudo e usa, através de seu servo João, todo o pano de fundo e contexto geográfico, histórico e de economia e o panorama daquela região, usando contra ela mesmo. Ele não acha, ele tem um diagnóstico preciso. Você quando analisa toda, olha, veja só, quando você vai fazer um trabalho com uma passagem bíblica, como é de extrema importância, como enriquece, você tem que pesquisar, você tem que ter prazer, você tem que ter paixão em estudar. Se você é um cidadão que é pregador, pastor, e não tem prazer em estudar, pastor, você está na profissão errada. Você está na profissão errada. Se você não tem prazer de estudar, de buscar um alimento sólido para entregar às suas ovelhas e as deixá-las bem nutridas, olha, muda de profissão. Essa não é a tua profissão. A profissão de um pregador, a profissão de um líder, ele tem que ter prazer em se debruçar sobre este livro. Estudar, pesquisar, alimentar-se e repassar as ovelhas. É como uma mãe, um pássaro, mãe com seus filhotes. Vai em busca de alimento, traz mastigadinho aí, bota na boca do pintinho, ou na boca do passarinho. É como você, líder. Você tem que esmiuçar o texto, pesquisá-lo e trazer todo trabalhado para as ovelhas. Porque se você não tem prazer nisso, então você muda de profissão. Aqui é um local para quem tem prazer e amor no que faz. E principalmente para Deus. Prazer. Uma carta como essa. Por exemplo, vamos fazer um trabalho, vamos pesquisar. É rica. Vai passar aqui 2, 3 horas falando. Mas é claro que não vamos falar porque não tem esse tempo. Mas vamos só um pouquinho para vocês verem como ela é rica. O senhor falou essas expressões por acaso? Não. Ele usou todo o contexto daquela área, todo o contexto histórico daquele povo, todo o contexto histórico ali da geografia, do cenário, da economia, da ciência, da medicina, contra eles. Você já começa do início de tudo. Você tem que partir para o início. Essa cidade de Laodiceia, olha só, quando você vai estudar, vai pesquisar, olha como é rica. Todos os detalhes das escrituras, como é rico, quando você vai para o contexto histórico. Como ele é de extrema importância, para você compreender e entender. Laodiceia, para começar, esse não era o nome. Nos tempos dos gregos, dos tempos helênicos, no tempo da dominação grega, esse não era o nome. Esse não era o nome Laodiceia. O nome era Dióspole, ou cidade de Zeus. Uma cidade onde o seu padroeiro principal era Zeus. Uma cidade extremamente religiosa e fiel ao seu Deus. Dióspole, ou cidade de Zeus, porque Zeus era o padroeiro daquela cidade. Uma cidade devota daquele Deus. Olha só, esse era o nome original. Então o que acontece? Lá na época de Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, um rei perverso grego, começou a dominar várias regiões ali e destruiu várias cidades. Aí ele se deparou com essa cidade de Laodiceia. E sua esposa, ele não a destruiu por causa da sua esposa. Destruiu várias e saiu dominando. E quando chega nessa cidade, na cidade de Dióspole, ou cidade de Zeus, a sua esposa viu a cidade e se encantou com a cidade. Aí disse, meu marido, que cidade belíssima. Não a destrua. Coloque o meu nome em homenagem a ela. Aí ele olhou assim, certo, minha amada, colocarei. Mas e agora? Como farei para colocar o seu nome? Como era o nome dela? Laodice. Aí disse, como é que eu vou colocar um nome? Como eu vou pegar o nome da minha esposa e botar aqui? Eles vão aceitar? De bom grado? Religiosos e devotos? De forma alguma. Eles não vão aceitar. Então eu vou ter que ir pela força. Mas se eu for pela força como eu fui com as outras, eu vou destruir. Eu vou destruir. Eles se destruírem, pronto, nada feito. Mas se por outro lado eu tentar ficar amigos dele. Mas com certeza também eles não vão ceder. Eles não vão. Então o que é que eu vou fazer? Então, aí ele pensou, então o que eu vou fazer? Ele agora começa o inimigo astuto. Ele começa agora a trazer investimentos para a cidade.
ele começa a investir massivamente na cidade. Ele começa a trazer investimentos, ele amplia a cidade, ele começa agora a trazer pedras de mármore de outros locais para embelezar a cidade. A cidade cresce, a cidade prospera financeiramente, se torna uma cidade, como se eu diz, rica e forte naquela região. Uma das cidades mais ricas daquela área. E que até hoje ainda é. Destruiu essa parte, mas a cidade, a região ainda é rica. Olha só. E ele a torna forte, rica e próspera. Até o ponto de chegar um dia que quando eles cresce e prosperou. Esse é o cara. Esse é o cara que trouxe tudo isso para a nossa terra. A cidade torna rica, próspera. Todo mundo tem um preço. E principalmente que tem falsa religião tem um preço. Então eles agora, quando chega um tempo que ele diz mudar o nome, que quis mudar o nome da cidade, eles cedem. Eles aceitam. Porque é o cara que trouxe crescimento, é o cara que trouxe investimento para a cidade. E eles cedem a mudar o nome da cidade de Dióspoli, ou cidade de Zeu, para Laodiceia. E cede e ele muda o nome. A gente para e começa a refletir. Olha só. As pessoas extremamente religiosas, devotas de seu Deus, são vendidas e compradas pelo dinheiro. Eles se esquecem de Deus. Do Deus deles. Do Deus pagão deles, mas isso é trazendo como exemplo para a última fase da igreja na terra, quando a gente traz para hoje. Eles venderam, eles cederam pelo dinheiro, pela prosperidade, eles cederam e abandonaram o Deus dele, pelo dinheiro, pela riqueza que aquele cidadão pôde trazer à cidade. Hoje vemos grandes histórias de grandes templos, de grandes igrejas, de seus fundadores que iniciaram na igreja, eram fiéis e verdadeiros, mas que hoje se corromperam quando viram o dinheiro entrando, o dinheiro, se corromperam pelo poder que o dinheiro pôde trazer a eles, o poder que pôde trazer o dinheiro a eles. E eles cresceram e hoje eles são ávidos por dinheiro e não enxergam mais o Deus de Israel, mas sim o Deus Mamon, é o Deus dinheiro. Igrejas que eu tive o depoimento de um irmão que disse que está fazendo nojo. Não vou tocar no assunto, no nome da igreja por ética, é uma igreja centenária também, ele há muito tempo, ele é a esposa da igreja, e ele chegou e disse, eu só estou indo para a igreja por causa da minha esposa, porque só se pede dinheiro, meu irmão, é do início ao fim. É uma nojeira. Igrejas a qual condenou a teologia da prosperidade, a qual só pede dinheiro do início ao fim, e hoje está do mesmo jeito. Eles cederam ao capitalismo, eles cederam ao Deus desse mundo, que é o mamon, é o dinheiro. Eles cederam a isso. E hoje eles estão do início ao fim. Antigamente, na ocasião propícia, dízimos e ofertas. E Deus abençoava, e dos dízimos e das ofertas se retirava e se tirava tudo dali para agir na obra. Mas hoje não. Eles pedem dízimo, eles pedem oferta, eles pedem, se for bater um prego na parede, eles pedem dinheiro para colocar prego na parede. Eles pedem isso, eles pedem aquilo, eles pedem aquilo. Antigamente, a igreja, dízimo e oferta, às vezes, supria tudo, Deus abençoava de uma maneira magnífica, pela sinceridade. E tudo dali se extraía e se levantava. É claro que de vez em quando tinha uma ajuda maior, que Deus tocava e abençoava. Mas hoje é dinheiro do início ao fim, se perde tudo. E nas palavras dele, ele está dando nojo. Quase que não se tinha palavra, só se pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro constantemente. E você vê que se venderam e cederam à prosperidade. Também, são todos? Lógico que não. Mas algumas pioneiras que têm uma palavra muito boa. Mas eu cheguei a ver aqui num culto ao vivo, o pastor dizendo que, rapaz, vou repreender. Vou começar a repreender esses membros que não dão dízimo nem oferta. Meu Deus, como é que você diz algo dessa forma? Não é assim que você tem que ensinar. E até um pastor que, aí numa rede, numa igreja de porte, numa igreja bíblica, mas ele chega e diz, vou começar a ler rede nacional no culto ao vivo, vou começar a repreender esses que não dão dízimo e oferta. Ou, pelo amor de Deus, não faça isso não, que você está agindo erradamente. Quer dizer que a expiação é feita pelo dízimo? É claro que temos que ser agradecidos, mas eu não posso, eu quero dizer que eu vou disciplinar o membro da minha igreja, porque ele não dá dízimo e oferta. É assim que eu vou chegar nele e ensinar o modo correto?
É assim, dessa forma. Isso traz uma impressão totalmente terrível em relação a esse assunto para outros. É por isso que aqui fora, infelizmente, a terceira classe que mais não se tem crédito na nação é o pastor, é a classe de pastor. Não acreditem em mim, não, pesquisem. Das três classes que menos se confia, foi feita pesquisa, a primeira é político, que ninguém confia, a segunda classe, polícia, que ninguém confia. Não está falando de todos os policiais, não. Mas é pesquisas que fizeram, são todos não. Tem homens de confiança, homens que vão ali para dar o sangue, para dar a vida, para proteger a sociedade. Mas tem uma turma, não. Aí eles, mais de tantas decepções que tiveram, eles elegeram esse grupo, pesquisa-se na rua, boca a boca. Primeiro lugar, político, a classe que ninguém confia. Segunda, polícia. E terceiro, a de pastor. São todos os pastores? Não. São todos os pastores? Lógico que não. Mas é uma grande massa. Mas está aí, ó, em terceira posição como a classe que mais se confia. Devido a coisas desse tipo, de escândalo. Se candidatam, muitos aí se candidatam a cargos públicos e chegam lá e escandalizam. E levam o nome de Cristo, da igreja, ao vitupério, à desonra, por causa das suas roubalheiras e coisas terríveis que fazem. Então não se dá para admitir. Você vê que vai como não é digno disso, sai, abandona o cargo, para não causar uma vergonha, para não causar um escândalo ao nome do Senhor. Prefira morrer do que levar ao escândalo o nome de Cristo, o nome de Deus. Olha que você serve, o meu nome é blasfemado no meio de gentil por causa de vós, por causa dos seus comportamentos, por causa dos seus escândalos, por causa dos seus erros, por causa dos seus maus testemunhos. Cada vez vem levando o nome do Senhor ao vitupério. Triste. Continuando a carta. Aí você vê que o povo cedeu a Antíoco Epifânio pelas belezas, coisas que ele trouxe para a cidade. O Senhor chega a dizer, logo no início, aqui, explanando mesmo, dando uma acelerada aqui um pouco, que você nem é quente, nem é frio. Ah, que você dera fosse quente ou frio. Mas porque é muito a ponto de vomitar de minha boca. De qualquer jeito não, você usa o contexto. Ele usa aquele panorama, ele usa o contexto. Laodiceia, agora já com esse nome, agora a gente já, mas sabe de onde veio. Laodiceia, ela fazia uma espécie de conjunto metropolitano entre outras duas cidades. Elas ficavam, Laodiceia, à margem do rio Lico, um rio que tinha naquela região. Então, ficava Laodiceia aqui, no lado esquerdo de Hierápolis, e do lado de cá Colossos. E Hierápolis era conhecido pelas suas fontes de água termais que escorriam de rochas, a qual formava lagos de cunho medicinal, que era muito procurado e até hoje são buscados por suas águas terapêuticas quentes. Já no lado de cá, Colossos era também conhecido, já tinha águas, mas as suas águas lá eram frias. Já era conhecido por as suas fontes de águas frias. Já Laodiceia não. Laodiceia, as águas chegavam por meio de aquedutos. Já tem outros teólogos, historiadores que dizem que não. Ela tinha fontes que nasciam nelas, mas águas mornas, águas salobras, intérpreta. Pois bem, mas o que nós temos em tese bastante era que ela não tinha fonte e que chegava através dela por aquedutos. E tais aquedutos, quando a água chegava, água limpa sim, mas intérpreta, não boa para consumir, que é salobra, causa náuseas, vômito em quem bebe ou quem pretende beber. Hoje em dia, quem teve a oportunidade de ir naquela cidade, em hotéis, chegou lá no hotel quando abre a torneira, que vê a água, é isso mesmo, rapaz, quem presenciou água salobra. Não é intérpreta, ela é intérpreta, ela não é boa para beber. Se você bebe, dá náusea no estômago, dá vontade de vomitar. Olha só, e o Senhor usa esse gancho para usar a situação que a igreja estava. A igreja rica, bastarda, já de trás, que nada precisava. Uma igreja que, se você comparar entre todas as outras, se você estudar todas as cartas do Apocalipse, você não vê as outras cartas do Apocalipse, cada uma delas, tirando Esmirna, a igreja mais pobre, mas as outras, elas tinham doutrina, algumas dentro de si, doutrina de Balaão, doutrina de Jezebel, doutrina de Nicolaíta, falsos apóstolos. Tudo você encontrava naquelas cartas. Mas quando você chega lá do céu, você não vê nada disso. Você não vê nenhuma dessas coisas em Laodiceia. É uma igreja que tinha um bom conceito dela mesma.
você não vê nenhuma dessas heresias e tais coisas dentro daquela igreja. Você não encontra. Você encontra uma igreja doutrinariamente, aparentemente perfeita. Até que se tivesse aqui você queria ir. Porque a igreja que não tinha escândalo, que tinha um bom conselho dela mesmo na praça. Rica e abastada, nada precisava. Mas o senhor olhava dentro da sua situação e via que era pobre espiritualmente, miserável, estava cega. Então, outro contexto, adentrando mais, que o senhor usa, colírio, fala do colírio. Ela era, a região de Laodiceia, consentia em um maior centro de medicina daquela área. Oftalmologia, ou seja, clínicas de olhos. Eles eram bons nisso, eram os melhores. Na fabricação de um colírio, de um pó frígio, quase que milagroso. Eles eram fortíssimos, era o maior daquela região. Olha só. E o senhor usa a figura de colírio. São bons em fazer seus colírios, mas só para olho carnal. Porque espiritualmente, o olho mesmo do espírito, para enxergar e ver as mazelas a qual vocês se encontram, vocês estão completamente cegos. Falava também das vestes brancas. À toa? Também não. Era uma das maiores regiões de fabricação têxtil daquela área. Tinha várias e várias fábricas e crescendo a cada dia mais. Eles fabricavam uma espécie de lã negra de grande valor. Hoje, quando se fala em moda, é Paris. Última moda em Paris, Milão. Hoje, mas naquele tempo era Laodiceia, Roma. E principalmente por essa lã negra de grande valor que eles fabricavam. Mas o Senhor dizia, essa lã negra suas que vocês fabricam, tanto se orgulham da sua moda, dessa lã negra, de nada serve. Vocês continuam nu. Aconselho que compre vestes brancas, vindo dele verdadeiramente. Falava também do ouro, era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos endinheirados, do povo rico, que já vem lá de trás, como eu disse. Cidade rica, próspera, forte. Sofreu vários terremotos. E nunca precisou de dinheiro público para se reconstruir. Os banqueiros ricos das cidades, que tinham se tornado lá atrás, eles mesmos reconstruíam a cidade novamente. Olha só a força deles. Tinha cidade que nunca mais voltou. E outras, quando voltava, tinha que ter ajuda do governo. Mas eles nunca precisaram. Eles mesmos se levantavam, ricos, fortes. Aí você continua adentrando. Que tanta riqueza que você pode tirar dessa carta. De quando você pega um texto, no contexto histórico, e vai trazer para uma pregação. Veja como você pode enriquecer. Tem coisas ricas. Mas você olha essa carta e diz... Estuda ela e diz, rapaz... Mas se ela não tinha nada de Deus, é a que mais recebe a mais dura repreensão do Senhor. Mas você olha, se não encontra nada disso, o que é que... Por que o Senhor o repreendeu dessa forma? Se elas não tinham nenhuma dessas doutrinas, a qual eu disse que as outras traziam. Por quê? O Senhor usou o contexto de todo esse panorama, a qual eu disse, para repreender severamente a ele. Mas o que é que elas tinham que o Senhor falou dessa forma? A sua mornidez, a sua frieza espiritual. Hoje vemos igrejas aí, igrejas lotadas, mas que não têm evangelho. Vê pregadores que não têm sede pela palavra. Pregam, como eu disse, lê de qualquer jeito, fala de qualquer jeito e acabou. Outros acham que são donos da verdade e batem no peito que são donos da verdade, mas são miseráveis, pobres e nus. Não entendem, não param para se olhar, não usam um colírio vindo do próprio Cristo para ungir os seus olhos, para enxergar espiritualmente que estão totalmente errados em sua forma de teologia. Teologia liberal que destruiu a Europa e vem adentrando ali para o lado dos Estados Unidos, já igrejas inteiras do nosso país já abraçou que tudo é válido, e trazendo as coisas do mundo, cada dia mais as coisas do mundo, adentrando as igrejas, coisas que vemos em templo satânico, que vemos em panos de fundo de barbearia, em panos de fundo de boates, de uma moda dark atual, adentrando também as igrejas. E as pessoas dizem, o que é que tem? Eu vi relato de pessoas dizer, a igreja tem que evoluir para o tempo em que ela vive, ela tem que ir, porque se ficar nos padrões antigos, a qual é estabelecida a palavra, ela não cresce, ela vai ficar com bem pouca gente. Tem que mudar, tem que evoluir. Olha só que situação de coisas que eu ouvi. Ou seja, Deus tem que mudar e se adaptar à
a situação de cada época. Deus pode usar, sim, o modo de expressão de cada época, mas ele não se adapta a qualquer época. Ele não se adapta. Ele é o mesmo. As escrituras, ele usa um adjetivo mudo, não mudo, nas escrituras. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é o sempre. Ele tem o seu padrão de adoração, como ele quer e como ele gosta de ser adorado. E não como eu acho que ele quer. Não, é como ele quer. A Bíblia diz, estabelece o padrão. E eu tenho que seguir.